Uma vez, somos gratos ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Convido os que estão lá mais atrás, possam chegar mais para frente, para nós começarmos a nossa Bíblica Dominical. Irmãos? Somos gratos ao Senhor pela presença de cada um dos irmãos. Enquanto os irmãos se direcionam para as suas classes, nós vamos dar início ao nossa lição de hoje. O irmão Rafael já frisou aqui, hoje, no dia da Reforma Protestante, os irmãos eles têm a revista, está logo abaixo aí, tá? Lição 5, 31 de outubro de 2021, dia da Reforma Protestante. Tá? Nossa lição está nos lembrando isso. Hoje o tema estudado, irmãos, é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Embora não esteja dizendo aqui qual o apóstolo, nós sabemos que estamos estudando o apóstolo Paulo, né? É isso que estamos estudando, nosso tema central, né, desse trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje, 31 de outubro, nós vamos estudar sobre a mensagem do apóstolo. Já estamos ali, Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Tá? Nós vamos Deixa eu dar uma verificada aqui na questão do slide. Acho que tem alguma coisa que travou aqui. Voltando, nós falávamos sobre a reforma, o irmão Rafael fez um lembrete, a nossa revista, ela está citando, hoje 31 de outubro, temos ali, o justo viverá pela fé. Grande parte ainda da igreja não sabe do que se trata. Grande parte ainda da igreja. Nós tivemos um culto no sábado retrasado, onde a irmã Neide, né, a tia Neide, diaconisa Marineide, ela traça um comentário sobre a Reforma Protestante numa linguagem para as crianças. Seria muito bom os irmãos acessarem esse conteúdo. Está no nosso canal, tá, no YouTube, e também está na nossa página no Facebook. Tá? Muitos ainda não conhecem, né, a história da Reforma Protestante. Nós temos ainda mais algo aqui, mas vou deixar isso para um outro momento. Essa é uma marca, é chamada de rosa de Lutero. É só uma explicação do que significa cada parte dessa rosa, que foi um símbolo que ele utilizou. Vamos dizer, hoje nós falamos que é uma logo, que ele se utilizou disso para expressar a sua teologia. Nosso tema central nós já citamos, nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral. Nós temos aqui todas as nossas 13 lições e hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5. Tá? Está ali, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, ou seja, leitura bíblica diária. Nós temos ali na segunda-feira, a palavra da cruz é poder de Deus. Na terça, a simplicidade da mensagem de Paulo. Na quarta, a pregação de Paulo é o evangelho de Deus. Alguém pode pensar que é um outro evangelho, não é. É o evangelho, tá?
Na quinta-feira, o Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. Tem gente que acha que o Evangelho pode ser a eloquência do pregador, e não é. É justamente essas questões que a gente precisa tirar. Tá? Na sexta-feira, onde está a sabedoria do mundo? É uma pergunta. Fez carne. Encarnação, tá, irmão? É se fazer carne. Jesus, ele se fez carne, ele encarnou. Tá? Nós precisamos atentar para essas palavras, como eu disse, porque eu já ouvi em outros lugares dizer que Jesus reencarnou. Não foi isso. Isso é um ensinamento do Espiritismo, a reencarnação. Jesus não reencarnou. Tá? Ele encarnou, ele se fez carne. Tá? Deus se fez carne. É essa a expressão mais clara para que nós venhamos entender. Deus se fez carne. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus. Tá? É o Deus que se fez carne. É justamente isso que o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João observa. No princípio era o verbo. Quem é o verbo aqui? A palavra verbo está apontando para Cristo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. É o Cristo. Tudo aponta para Cristo. É por isso que o Cristo crucificado é a mensagem do apóstolo Paulo. É por isso. Tá? Por isso que ele diz aqui, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz. Não é a cruz em si que importa, como muitos querem carregá-la. Tá? Infelizmente, até muitas denominações agora cristãs querem uma cruz no púlpito ou uma cruz no teto. Vocês já devem ter observado isso, no teto do templo. Uma cruz estampada muitas das vezes no púlpito da igreja. Não é a cruz que importa, é a mensagem que ela traz. E a mensagem é do Cristo crucificado. Não é a cruz que importa, mas é quem está ou quem esteve e quem passou por ela, o Cristo. É isto que é importante. Tá? É muito bom conhecer a história do Cristo? Sim. Há muitos que conhecem a história do Cristo. Estamos nos aproximando do fim do ano. Tá? Muitos estão comemorando, festejando o Natal. E o que é o Natal? O Natal é a festa do nascimento do Cristo. Tá? Muitos até conhecem a história, mas agora tem uma diferença. É total diferente a pessoa acreditar no Cristo, conhecer a história de Cristo, contar a história de Cristo e até pregar sobre a história de Cristo. É algo totalmente diferente do que crer no Cristo. É diferente. Há muitos contando a história, há muitos até pregando sobre a história, porém não creem no Cristo. Isso é algo distinto de conhecer a história dele. Tá? Continuando, nós temos aqui o ponto central. Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã. Por isso que eu disse outro dia aqui, se não me engano foi na quarta-feira, que eu dizia aqui que Cristo, ele é o centro. Tá? Os nossos hinos, eles precisam ser cristocêntricos. O que é isso? Apontar Cristo como o centro. Tá? Os nossos hinos, eles precisam apontar Cristo como o Salvador, como o Senhor, soberano, como Deus. Nossos hinos, a nossa hinologia, nós temos aqui, é o estudo dos hinos cristãos. É isso que é hinologia. Tá? Eles precisam apontar. O hino não pode e nem deve apontar para o homem, senão ele é, na linguagem técnica, ele vai dizer que é antropocêntrico, ou seja, o homem é o centro. Cristo precisa ser o centro das nossas mensagens, tanto das mensagens pregadas como das mensagens cantadas.
E se nós vimos aqui algo, nós temos um inário canônico, irmão Antônio, temos, tá? O livro de Salmos é o inário canônico. Agora nós temos hinos também cristocêntricos que foram feitos não para vender, não para trazer fama para ninguém, não para agradar os ouvidos de alguém, mas agradar a Cristo. Como, irmão Antônio, que vai agradar a Cristo? Louvando e expressando Cristo como o centro. Onde estão esses hinos? Na nossa harpa cristã, que nós deveremos prezar muito e preservar, não só prezar, mas preservarmos. Há muitas igrejas, falando da Assembleia de Deus, há muitos púlpitos já que já não fazem mais, na sua liturgia não tem mais os hinos da harpa cristã, que são hinos cristocêntricos, tá? São hinos que apontam Cristo como Salvador, como Senhor, como Rei dos Reis, tá? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que essa palavra quer dizer? Que Ele é Deus, tá? Continuando, aí sim nós vemos aqui, como nós falamos aqui, qual é a mensagem do apóstolo Paulo? É justamente essa, que Cristo é o centro. Como é que nós vemos isso, irmão Antoniel? Aqui, ó. Até a profecia apontava para isso. A profecia na era pré-mosaica, o proto-evangelho. Sabe o que era pré-mosaica? Ou seja, antes de Moisés. Já existia uma profecia antes de Moisés? Sim. Moisés escreveu, claro, o Pentateuco, e isso está registrado lá no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis. O livro do princípio. O livro do começo. É isso que o próprio Deus, ele fala. O que é isso? Já sinalizando para quem? Para o Cristo. Quando ele dá uma sentença para o homem, ele dá uma sentença para a mulher, e ele vai dizer também que ele dá uma sentença para a serpente, mas ele vai dizer que da mulher, da semente da mulher, nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, essa é a primeira indicação de quem? Do Cristo. E a partir de então, a partir do que o homem pecou, a partir da queda do homem, todas as coisas apontam para o Cristo. Todas as coisas registradas na Bíblia apontam para Cristo. E aí nós vamos ver aqui, a profecia, tá? Pré-mosaica aqui, ó, apontava para quem? Para Cristo. Lembra que ele diz que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente? Ele vai dizer que esta, tá? Te ferirá, tu ferirás a cabeça dela e ela te ferirás o calcanhar. Na realidade, ele estava apontando já para quem? Para Cristo. Essa mensagem do capítulo 3 de Gênesis e o versículo 15 já aponta para Cristo. Ele traz aqui, ó, para Cristo, tá? Continuando, a profecia na era mosaica agora, no Pentateuco, tá? Tudo, tá? O cetro não arredará de Judá. No caso aqui, o cetro não se arredará de Judá. Quando Jacó estava dando as bênçãos aos seus filhos, Jacó estava abençoando os seus filhos, ele vai usar comparações, ele vai usar analogias, ele vai usar palavras que apontam para Cristo. Quando diz assim, o cetro não se arredará de Judá, ali já estava o indicativo que da tribo de Judá, tá? Esse que iria nascer da semente da mulher, viria lá da tribo de Judá. É diferente, Jesus como sumo sacerdote, ele não veio da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá. E se nós olharmos, por que o cetro não se arredará de Judá? Quando nós observamos, o que ocorre? O primeiro rei de Israel foi um benjamita. Quem era? Saul. Tá? Assim como Paulo também era benjamita, da tribo de Benjamim. Só que tem um porém, Deus, ele vai mudar essas questões. Ele muda, ele tem os seus propósitos. Ele vai dizer que o cetro não se afastará de Judá. Ou seja, quem é que impõe um cetro? É um rei, a majestade. Ele está dizendo que da tribo de Judá, tá, seria a linhagem real. E é por isso que Jesus, quando é estabelecido o governo de Davi, o Senhor fala a Davi, por intermédio de Samuel, bem como
por intermédio também de Natã, que não faltaria a um sucessor no trono de Davi. Vejam que esta profecia está apontando lá, é Jacó abençoando o seu filho Judá e dizendo que o cetro não se afastará de Judá. Ele está dizendo que a tua família, a família de Judá, a descendência de Judá, seria uma descendência ou uma família real. E apontava para quem? Para Cristo. É isso que a profecia está dizendo. Tá? Novamente, apontando para Cristo. Mas vem toda a teocracia, vem a teocracia que é o governo de Deus. Teocracia é governo de Deus. Nós temos aqui pós-mosaica, tá? Aí começa a monarquia, o reino davídico, e vem os profetas, reino dividido e cativeiro, tudo apontando quem? Surge aqui o profetismo, nesse contexto, que são os profetas que se levantam para apontar. Nós já estudamos os ministérios no trimestre passado, e nós vimos que os 5 ministérios que Deus dá à igreja, como Paulo mesmo diz lá no capítulo 4, versículo 11 de Efésios, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Observem, nesse contexto nós aprendemos assim, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para pastores, ou doutores ou mestres. Para quê, irmão Antoniel? Para a edificação dos santos. Querendo a edificação dos santos. Mas quando nós observamos a questão do profeta, nós vemos que o apóstolo era um desbravador. Mas quem é o profeta? É aquele que denuncia. Aquele que aponta o caminho certo também. Aquele que denuncia o erro, mas ele aponta o remédio. Tá? Então é isso que está aqui o profeta. Tá? Nesse dedo indicador, é aquele que indica o caminho a ser seguido. O profeta Isaías já falava sobre isso. Se eu não me engano, o capítulo 30 e o versículo 21 de Isaías fala assim: vocês vão ouvir uma voz atrás de vocês, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho reto. O salmista vai dizer que aquele que serve ao Senhor, ele serve num caminho reto. Ah, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Então, tudo está apontando para o Cristo. Continuando, mas vem aqui o profetismo no período do exílio, pré-exílio, eles já apontavam para um Redentor. Vem o profetismo no período do exílio e o profetismo no período pós-exílio. Tá? Profetizavam acerca do Messias vindouro. Tá? Olha para onde apontavam também? Para Cristo. Mas vem um Apocalipse, isso após o Cristo e tudo apontando para Cristo. É esta mensagem que precisa ser, digamos aqui, pregada em nossos púlpitos. Coisas que foram deixadas. Eu vou dizer o porquê. Antes de falarmos da mensagem da cruz, a mensagem de Paulo, nós vamos observar quais os evangelhos que Paulo jamais pregaria e como ele não pregaria. Porque uma coisa é pregar o evangelho, outra coisa é como pregar o evangelho. Tá? E é justamente isso que nós vemos aqui. Então, tudo apontava para Cristo? Sim. Mas eu quero mostrar algo mais para os irmãos. E a questão do tabernáculo? Apontava também para Cristo? Sim. Tudo aquilo. O que é que nós vemos o povo de Israel saindo do Egito, passando para um outro lado do mar, mas chega do outro lado do mar, eles se aglomeram, cada um nas suas tribos, as 12 tribos agora de Israel. Tá? Vale ressaltar que eles estavam organizados, tudo em Deus. Eu falei outro dia aqui, tudo que Deus faz é organizado, irmãos. Eu falei outro dia aqui que não adianta improvisar, não precisa, nós não precisamos trabalhar com improviso, nós precisamos atentar para a ordem dos fatos. Se nós atentarmos para o livro de Gênesis, ele podia ou não fazer todas as coisas assim ao mesmo tempo? Podia, porque ele é Deus.
Só que ele quer nos ensinar algo, tá? Para que nós venhamos a aplicar isso em nossas vidas. O que, irmão Toniel? Ordem, organização. O que Deus faz? Ele faz primeiro uma coisa e faz outra. Ele faz primeiro uma coisa e faz outra. Ele faz primeiro uma coisa e outra. O livro de Gênesis, ele mostra tudo isso. Ele poderia ter criado tudo só de uma só vez. Mas ele foi fazendo de forma organizada. Ele criou algo e fez separação entre esse algo e outra coisa. Ele cria algo mais na frente e faz separação. Vai fazendo separação. O que isso nos demonstra? Que Deus é um Deus de ordem. Nós vemos isso implícito no Gênesis, sim. Mas quando nós olhamos para a carta de Paulo, Paulo vai dizer que Deus não é Deus de confusão. Ou seja, ele está dizendo que Deus é um Deus de ordem. Nós vamos entrar nesses méritos daqui a pouco sobre a questão. Tá? Continuando, aí eu quero apontar agora aqui para o tabernáculo. O tabernáculo, os irmãos sabem que era o templo móvel. O templo móvel. Tá? O que era o tabernáculo, Antônio? Era aquela tenda. A tenda da congregação. O que é a congregação, irmãos? Tem muita gente que diz assim, a congregação. Ele logo imagina que é aquele prédio que a gente se congrega. A congregação somos nós, irmão. Tá? O tabernáculo era o templo móvel. Apontava para quem? Para Cristo. Todas as coisas apontavam para Cristo. E aí os irmãos podem ver que dentro, até mesmo nesse ponto aqui, ó, tá? No capítulo 9, o capítulo 10 de João, Jesus vai reivindicar uma coisa para ele. Tá? Só ele faz isso. Só ele pode fazer isso. Se nós atentarmos aqui, há uma cerca, e essa cerca aqui, tá? Ela tinha pelo menos 137 metros, a cerca, que é chamado, sabe de quê? Que ela vai gerar aqui o átrio do templo, ou seja, do tabernáculo, o templo móvel. O átrio é o pátio, irmão, essa parte de fora ali, ó. Era feita de tecido, com colunas, eram fixadas colunas, e todo um tecido, tá, de mais ou menos 2,35 metros de altura. Tá? Tudo isso é uma simbologia para apontar para Cristo. Tinha uma única porta, quando o tabernáculo estava montado, uma única porta, única, entenderam? Uma única entrada. E Jesus reivindica para si, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Ele reivindica para si. Ninguém mais pode fazer isso. Ele diz, eu sou a porta. Daqui a pouco ele vai dizer, usando umas outras expressões, diz assim, ó, eu sou o caminho. Lembra que Isaías disse que a voz ia dizer, este é o caminho, andai nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O profetismo apontava para Cristo. Tá? As profecias bíblicas apontam para Cristo. O templo móvel, tá? E inclusive o templo fixo, também que foi feito conforme os detalhes do templo móvel, do tabernáculo, que também era chamada a tenda do encontro, era onde a congregação se reunia. Dizer aos irmãos que isso tudo apontava para Cristo. Agora, aonde estava esse templo, irmão Antoniel? Onde ele ficava? Quando as tribos de Israel se assentavam, que eles paravam a caminhada, cada um organizava a sua tribo ao redor, ou seja, ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro e as tribos organizadas conforme cada uma, conforme as suas posições, que o próprio Deus mandou organizar. Ele é um Deus de ordem. Então todos eles estavam organizados, cada um na sua tenda. Quero tirar essa imagem equivocada de arraial. Quando alguém fala em arraial, acha que é aquela festinha que acontece em algumas igrejas por aí. Tá? O arraial era justamente isso. As tribos de Israel organizadas e o tabernáculo no centro. Quem estava presente ali no tabernáculo? O próprio Deus, ou seja,
Na figura de quem? Da arca. Ele se manifestava aonde? No propiciatório. Nós estamos vendo aqui, tá? O propiciatório aqui, a sétima parte ali, ó. Tá? O propiciatório, a sétima parte. O que era o propiciatório, irmão Antônio? Era a tampa da arca. E o que era que acontecia? Quando o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, no dia da purificação, ou no dia que ele fazia um sacrifício por ele e pelo povo, sabe o que ele fazia? Ele levava um pouco do sangue do cordeiro e ele aspergia com o dedo em cima da tampa da arca, ou seja, em cima do propiciatório. E sabe o que acontecia? A glória de Deus se manifestava ali, tá? Quando ele aspergia o sangue com o dedo. Não era com o negócio de uma vassourinha não, viu? Era com o dedo. Está no texto. É só os irmãos lerem. Ele fazia um sacrifício por ele e pelo povo. O dia da purificação da nação. Tá? E sabe o que é o nome que se dava para isso? Para essa manifestação? Shekinah. Aí alguém quer, alguém fica pedindo. Senhor, manifesta a tua Shekinah. Dá-me o teu poder. Faz isso, faz aquilo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, viu? Porque a glória de Deus, ela se manifesta e ela pode ter dois resultados. Ela pode trazer mudança, transformação, edificação, mas ela também pode matar. Porque se nós atentarmos para o texto, nós vamos ver que Abiú e Nadab entraram no templo, no tabernáculo, de forma inadequada, de forma correta. A glória de Deus se manifestou e os matou ali dentro. Amém? Então, cuidado com o que nós podemos pedir. Cuidado com o que estamos pedindo para o Senhor. Senhor, me dá da tua glória. Se não estivermos bem para receber essa glória, pode acontecer o pior, viu? Pode acontecer o pior. Tenhamos cuidado com os nossos pedidos, tá? Tudo apontava para quem? Para Cristo. É por isso a imagem aqui, ó. Apontava para Cristo. Se nós atentarmos para isso, irmãos, isso é muito lindo e maravilhoso para nós o quê? Gastarmos o nosso tempo analisando, buscando, pesquisando, estudando. Tá? Isso é uma ordem divina, irmão Antônio? É. O próprio Jesus diz, examinai as Escrituras. E examinar, irmãos, é mais do que ler. Examinar é mais do que estudar. Examinar é pegar e analisar as minúcias, tá? De uma parte. Eu posso até dizer de uma partícula. Tá? Examinar é isso. Então, é buscar a fundo, é se aprofundar. Entenderam aqui? Buscar. Quando o profeta Isaías está falando, diz assim, que o profeta Isaías fala dessa forma. Para que nós busquemos a Deus. Deus está se utilizando, tá? De uma palavra para que nós venhamos a buscá-lo. Tem gente que acha que esse buscar é orar. E não é. Não é. Não é. O termo não se aplica na palavra oração. Tá? Orar é conversar, vamos dizer numa linguagem bem simples, é conversar com Deus. Buscar a Deus é se aprofundar nos conhecimentos de Deus. Tá? É isso que ele está dizendo. É para buscar. Buscar é se aprofundar no conhecimento de Deus. É diferente de nós nos ajoelharmos e orarmos. Tá? 10, 20, 30, 40 minutos, 1 hora de oração. Isso não é buscar o Senhor. Tá? O que ele pede? Buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. É uma coisa. Invocai o seu nome, enquanto está perto. O que ele indica, então, no se buscar? Primeiro, conhece
o Senhor. Agora tu vais orar, tu vais invocar aquele que tu conheces. Tá? Porque tem muita gente orando, invocando ao Deus que ele não conhece. Infelizmente, há muitos cristãos ainda nesta situação, que servem a um Deus que não conhece. Por isso que ele manda primeiro buscar. Conhece, busca conhecê-lo na sua profundeza. Isso requer tempo, isso requer trabalho, isso requer estudo, isso requer pesquisa, isso requer, sabe o que, irmãos? O que o salmista diz: deleito-me na tua lei, ou seja, eu me delicio na tua lei. Ele se debruça para estudar a lei do Senhor, para pesquisar, para analisar, para examinar. Isso é buscar. É totalmente distinto de orar, de invocar. É totalmente distinto. Tá? Nós temos aqui nossos objetivos. O objetivo geral, ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O que nós estamos ouvindo muitos hinos hoje que não tem nada a ver, não tem nada que ver com a mensagem de Cristo? Só trazem mensagens para o homem. Triunfalismo. Eu quero que os irmãos atentem para uma coisa. Toda pessoa que vir cantar aqui, presta atenção na letra antes de sair sapateando ou rodopiando no meio do culto. Tá? Presta atenção na letra. Porque tem muita coisa sendo cantada dentro da igreja que não tem nada a ver, não tem nada que ver com a mensagem do Evangelho. É só triunfalismo, é o homem. E Deus vai te dar vitória. Eu sei que isso pode acontecer. Deus tem uma bênção para você, eu sei que isso pode acontecer. Agora, o centro é você? Não, o centro é Deus. O centro é Cristo. Tá? Não é o homem. E é isso que nós precisamos ter consciência. O centro não é o homem, o centro é Cristo. Essa é a mensagem da cruz. Continuando, nós vamos ver aqui, nossos tópicos. A centralidade da pregação de Paulo, expressões chaves da doutrina de Paulo, o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Nós vamos ver os efeitos da mensagem da cruz, uma vida no poder de Deus, uma vida de humildade, uma vida na dependência do Espírito. Nós vamos ver aqui. Como eu falei, há palavras-chave aí. Nós vamos gostaria que os irmãos atentassem muito para isso, porque essas palavras estão na nossa leitura bíblica em classe. Tá? Porque a palavra da cruz, já está aqui, cruz. Tá? Cruz é loucura. É loucura, tá? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tá? Poder. Porque eu voltei aqui. Poder de Deus. Aqui, Mas ele vai dizer uma outra coisa. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, tá? Escândalo para os judeus, tá? E loucura, ou seja, escândalos para os judeus e loucura para os gregos. E quem é a mensagem da cruz? É Cristo aqui no centro, olha, no centro. Eu quis fazer assim, vou dizer para os irmãos, todo esse conteúdo, esse material, ele não é meu, irmãos. Eu só faço um complemento. Eu achei necessário colocar aquelas imagens anteriores, como também essa, para que fique mais claro para os irmãos. O centro é Cristo. Tá? Mas essas palavras, elas estão na nossa leitura bíblica em classe e elas fazem toda a diferença se nós analisarmos ela dessa forma. Fiquemos pensando sempre nelas, para que nós venhamos a compreender todo o contexto da nossa lição. Como eu disse, se a mensagem da cruz é o Cristo, se a mensagem que Paulo pregava era o Cristo, nós vamos ver primeiro, antes de entrar na mensagem que Paulo pregava,
Nós vamos ver primeiro aqui, ó, evangelhos que Paulo jamais pregaria. Isso é meu? Não, não é meu, irmãos. Tá? Eu preciso... Eu gosto de ser sincero nas coisas. Tá? Não é meu. O livro aqui está aqui, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. É um livro do pastor Ciro Sanches. Tá? Esse livro é a base para esse conteúdo que nós estamos vendo aí no slide. Tá? Bem como um outro material que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas qual o evangelho que Paulo jamais pregaria? Quem é que Paulo prega? Cristo. E este crucificado. Mas tem evangelhos que Paulo jamais pregaria, que estão sendo pregados hoje, infelizmente, nos nossos púlpitos. E tem uma maneira também que ele não pregaria. Se ele não pregaria este evangelho, ele também não pregaria de uma determinada maneira, que nós vamos ver daqui a pouco. Continuando, olha só. Estes que creem seguirão os sinais. O evangelho empirista. Não é assim que o texto da Bíblia diz. Porque alguns hoje, o que era que os gregos queriam? Olha só o que eles dizem aqui, ó. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Há muitos irmãos na igreja, hoje, há muitas pessoas na igreja, inclusive, que querem acreditar nas coisas só se houver um sinal. Estão como os judeus. Tá? Observe que os últimos capítulos de Mateus vai dizer assim, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. É diferente do que nós estamos vendo ali. Paulo jamais pregaria um evangelho empirista. O que é isso? Aquilo que está apenas nas experiências. Aqueles que são levados, sabe pelo quê? Pela sua experiência sobrenatural que passam. Dão muito valor à experiência e abandonam quem? A palavra. Nós falamos sobre isso na capacitação de professores na colônia de Água Branca. E nós citamos, inclusive, eu não tenho medo de citar aqui, os neopentecostais. Eles dão ênfase às suas experiências sobrenaturais e abandonam a Bíblia. Utilizam-na apenas para fomentar aquilo que é conveniente para eles. Só isso. Apoiar, tá, irmão? Aquilo que é conveniente para eles. Aquilo que está dentro daquilo que eles acreditam. Não porque Pedro, até a sombra de Pedro, dão ênfase nisso. Até um lenço que Pedro mandava, curava. Irmãos, isso não é regra. Isso não é regra para ninguém estar fazendo hoje isso. Tá? Nós sabemos que tem determinadas denominações aí que tem sabonete ungido, rosa ungida, lenço ungido. É esse o evangelho das experiências. Esse que é o evangelho empirista. Paulo jamais pregaria este tipo de evangelho. Que ele não é o evangelho de Cristo. Tá? Não é o evangelho de Cristo. Outro evangelho que Paulo jamais pregaria. Você acredita em Papai Noel? Tá? Qual é esse tipo de evangelho? O evangelho antropocêntrico. Tudo é o homem. Olha, você, abre aspas aqui, tá, irmão? Não é minha essa palavra. Você veio aqui hoje receber a sua bênção. Você veio mesmo aqui no templo para quê, irmãos? O templo é um local de quê? De adoração. Essa é a questão. Mas aí quando chega alguém aqui no púlpito que ele quer atrair a atenção para si, nós vamos já falar disso aí, ele quer atrair a atenção para si, ele quer trazer algo que agrade aos ouvidos dos irmãos, aí ele diz assim, levante a mão quem veio receber a sua bênção. Ele muda até o tom de voz. O que é que ele quer fazer? Ele quer agradar aos ouvidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Que tem que servir para todos nós. Nós viemos no templo agradecer as bênçãos que já recebemos. O que é o culto? É uma homenagem a Deus. Pelo quê? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. É isso. O culto é isso. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. É isso que Paulo diz. É o culto, é o nosso culto. É um sacrifício ao Senhor. Alguém já veio aqui, tá? Claro que eu não sou ignorante para dizer, alguém vem aqui e recebe bênção? Recebe. Só que este não é o foco.
O foco é adoração a Cristo. O foco é louvor a Cristo. O foco é louvor. Mas, irmão Antoniel, o senhor está falando só de Cristo aí. E como é que fica o Pai e o Espírito Santo? Irmãos, Ele é Deus. Se nós adoramos a Cristo, nós estamos adorando a Trindade. Se nós adoramos o Pai, nós estamos adorando a Trindade. Se nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos adorando a Trindade. Se nós oramos ao Pai, nós estamos orando a Trindade. Se nós oramos a Cristo, o que ele disse? Tudo o que pedirdes em meu nome. Se nós oramos a Cristo, nós estamos orando a Trindade. Se nós oramos ao Espírito Santo, está errado o hino que a irmã Estela canta? Não, está correto. Espírito Santo, ore por mim. Onde é que está isso, irmão Antoniel? Romanos novamente. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que ele está fazendo? Ele está orando por nós. Jesus orou por nós, capítulo 17 do Evangelho de João. Jesus faz uma oração por nós também. Imaginem isso, irmãos. Então, quando nós fazemos uma oração a qualquer uma das pessoas da Trindade, nós estamos fazendo a Deus. É correto. Quando eu estou falando de Cristo aqui, eu estou falando da Trindade divina, porque Ele é Deus. O centro é Cristo. O centro é Cristo. Quem é que vai dizer isso? O apóstolo João, novamente, na sua epístola, no último capítulo, no capítulo 5 da primeira epístola, ele vai dizer: Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? O Cristo. Eu estou expressando aqui, nessas palavras, que Paulo estava pregando o Deus que se fez carne, habitou entre nós, e que morreu por nós, e que ressuscitou por nós. O Cristo crucificado, sim, mas o Cristo ressurreto também. Ou seja, o Cristo que ressuscitou. Essa é a mensagem. Mas qual é a outra mensagem que Paulo não pregaria? Tudo por dinheiro. Não é meu, esses termos estão todos aqui nos livros, viu, irmãos? Eu estou apenas dizendo que Paulo não pregaria esse evangelho. Qual é o evangelho, irmão Antoniel? O evangelho da prosperidade. Tudo por dinheiro. Inclusive tem profetadas por dinheiro. A pessoa se convida para pregar por dinheiro. Só vai cantar num evento por dinheiro. Isso Paulo jamais faria. É por isso que ele diz aqui que a mensagem é Cristo, o centro é Cristo. Tem outras coisas mais, mas eu preciso correr. Dizendo aqui, estou falando, pode ser que alguém pode pensar que nós não entramos ainda na lição, nós estamos falando da lição desde o início. Eu só não posso me manter preso ao comentário do escritor. Eu já apontei para os irmãos que qual é a mensagem de Paulo? É o Cristo crucificado. Mas eu estou dizendo para você não cair nessa lábia de alguns pregadores e cantores que vêm dizer assim: eu canto para Jesus. Mas eu duvido se ele vai a um evento se ele não cobra um cachê. Eu duvido se ele não vai dizer assim: olha, tem que vender pelo menos 100 CDs para que eu vá e depois ainda tem um cachê. Mas ele está cantando para Jesus? Não, está cantando para ele. Porque ele está vendendo o conteúdo que ele tem, é dele. Não está cantando para Jesus, não. Aqui, os que cantaram para Jesus estão aqui, nossa harpa cristã. Isso aqui não era para vender, não. Era para glorificar, adorar, enaltecer, exaltar, louvar o nome do Senhor. Estão aqui na nossa harpa cristã. E alguns não querem mais cantar. Qual é o outro evangelho? Tem 8, viu? 8. Mas eu vou citar aqui cada um. Todos querem chegar ao topo. O que é isso, irmão? Que evangelho é esse? O evangelho ecumênico. Sabe onde se reúne tudo e todos?
Tá? Essa misturada, vou falar assim mesmo, está ficando gravado aqui. Nós não estamos transmitindo não, mas está sendo gravado. Essa misturada de denominação, sabe o que eu vejo? Torre de Babel, confusão, é isso. É uma misturada de denominação para vários fins, menos para a adoração ao Senhor. O evangelho ecumênico. Não é de hoje que tem muitas das nossas igrejas, inclusive da nossa convenção, vai ficar gravado e vai ser colocado no canal da igreja, inclusive da nossa convenção, que tem um padre no púlpito. Viu? Tem. Eu sei que vocês sabem disso. E eu tenho os arquivos. Tá? Eu posso até, inclusive, editar o vídeo e colocar o arquivo. Um padre no púlpito. Evangelho ecumênico. Por quê? Porque as pessoas querem se destacar. Não. Sabe o que é isso, irmão Toniel? É paz. Isso não é paz, não. Isso é sincretismo religioso. Tá? E o que é sincretismo, Antonião? Mistura. A palavra básica para sincretismo é isso. Mistura. Tá? O evangelho ecumênico. Sabe quem vai promover e quem já está promovendo isso? Esse é o evangelho do anticristo. Quando ele vai reunir todas as religiões em um único terreno e dizer agora, eu sou o chefe. É isso que o anticristo vai dizer. Essa é a religião do anticristo. Este é o evangelho do anticristo, o evangelho ecumênico. Sabe onde é que tem ecumenismo? Vou dizer aqui, eu nunca concordei e jamais irei concordar. Marcha para Jesus. Isso é mentira. Não é para Jesus não, é para eles. Tá? Porque na camisa que eles fazem, inclusive uma camisa feita igualmente com as características daquela camisa que é chamada de abadá, onde tem os grupos, os blocos de carnaval. É assim que fazem as camisas da Marcha para Jesus. Marcha para Jesus, que está ali atrás o apoio do fulano de tal, o apoio do político, o apoio do senador, o apoio do deputado, o apoio da prefeitura, o apoio do comércio, o apoio da cerveja, está tudo atrás. Tá? Eu queria ter guardado uma, a Lívia não deixou, a Lívia jogou fora, ela não deixa eu guardar essas coisas. Eu queria ter guardado uma para mostrar uma prova material de uma marcha para Jesus aqui no Amapá, tá? Onde tinha o apoio de toda coisa, até de marca de cerveja, tá? É verdade. É igualzinho. Faz aquelas pinturas na camisa, né? E o nome que se dá para essas coisas lá no mundo secular, quando eles fazem o carnaval, é abadá. E aí, irmãos, já comprou o abadá da Marcha para Jesus? Tá? Sincretismo religioso, é isso. O evangelho ecumênico. Isso Paulo jamais pregaria. Continuando, ainda tem aqui. Calvinistas ou arminianistas? O evangelho teológico-cêntrico. Ou seja, o evangelho agora é uma disputa entre arminianos e calvinistas. Eu tenho uma palavra a respeito disso. Eu tinha essa convicção, mas ela foi fortalecida quando eu estudei mais a respeito. Quem foi Calvino? Um grande teólogo e buscou servir a Deus. Quem foi Armínio? Eles nunca se conheceram. Eles têm quase 100 anos de diferença de um para o outro. Tá? Calvino, claro que vem antes. Armínio vai combater alguns pontos, e o ponto-chave dentro da questão aqui, da discussão entre calvinistas e arminianos, é apenas a soteriologia, a doutrina da salvação. É só isso. Mas o que Calvino tem para nos ensinar? Muita coisa boa. O que Armínio tem para nos ensinar? Muita coisa boa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Eram homens como nós, cheios de falhas também. Viu? Então eles acertaram muito, sim, mas erraram em algumas coisas. Os dois. Então o que é que nós devemos seguir? Aquilo que o Espírito Santo disse a Paulo aos Coríntios: observai tudo e retende o bem. Há muito benefício em estudar a teologia calvinista? Sim. Há muito benefício em estudar a teologia arminiana? Sim. Agora não se prenda a um ponto, não se prenda a isso. Aprenda aquilo que é útil e que serve para a nossa edificação. Tá? Aprenda. Eu digo sempre aos meus alunos,
nós temos muito a aprender com Calvino. E sem sombra de dúvida, muito a aprender com Armínio. Agora, não seja um calvinista, muito menos um arminiano. Seja um cristão fervoroso, cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ser. Tá? Continuando, o outro, use a cabeça, mas nem tanto, o evangelho filosófico. Tá? O que é isso, irmão Toniel? Aquele evangelho que é só filosofia, não tem mais nada. É só conhecimento, mas não tem prática. Tá? É só conhecimento, mas não tem sacrifício e muito menos amor. Tá? Quando Paulo faz um detalhe no capítulo 12, ele faz um detalhe, ele usa aqui, presta atenção, ele usa no capítulo 12, ele vai detalhar sobre vários dons. Ele detalha, ele traça um comentário sobre os dons espirituais. Ele finaliza o capítulo 12, da primeira epístola aos Coríntios, ele finaliza bem assim o capítulo 12. Isso é, buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele começa o capítulo 13. Tá? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Paulo, quando estava escrevendo a epístola aos Coríntios, ele não está separando em capítulo nem versículo, tá, irmãos? Ele está escrevendo a carta. Epístola é a mesma coisa que carta. E por que estão separados hoje em capítulos e versículos? Para facilitar didaticamente o nosso manuseio. É isso. Foi para isso. Tá? Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ele está falando de uma coisa e daqui a pouco ele muda. E é por isso que vem a divisão dos capítulos. Ele muda. Ele começou a falar agora, buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O que ele está dizendo? Eu vou mudar agora de assunto. Aí ele começa, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade, nada seria. Ele vai falar de amor. Só que quando ele termina de falar do amor, ele volta agora a expressar sobre os dons e o para quê dos dons, tá? A finalidade dos dons. Ele vai expressar. E o que é que ele está dizendo agora? O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? Que ele cita agora. Ele citou uma lista de dons no capítulo 12. Ele fala sobre amor. Agora ele vai dizer para que servem os dons no capítulo 14. Sabe para quê? Para dizer que se não adianta nós termos dons se aquilo que nós fizermos não for com amor. Não adianta. É isso que ele está dizendo. Tá? E é isso que precisamos compreender. Não vai adiantar de nada. Vai ser simplesmente como um metal que retine. Ele dá o exemplo, ele faz uma analogia de um sino. Quando bate-se um sino e ele retine aquele som. Nada mais do que isso. Tá? Este é o evangelho filosófico. Só tem filosofia, tem muito conhecimento, mas não tem caridade. Mas tem um outro evangelho que Paulo jamais pregaria. Tá? Coais o mosquito e engolis o camelo. O evangelho farisaico. Um evangelho de aparência. Tá? Um evangelho que buscava observar os mínimos detalhes, mas aquelas coisas grotescas eram deixadas de lado. É o evangelho farisaico. Tá? Tudo isso Paulo jamais pregaria. Continuando, a adoração extravagante entrou na questão música. Ou podemos dizer hinos e hinos. Nós temos hinos na Bíblia Sagrada. Tem hinos, irmãos? Tem como eu disse, nós temos um inário canônico. O livro de Salmos é um inário. É um inário canônico. E nós temos também os nossos hinos da harpa cristã. Mas tem outros que se dizem hinos e não são. Tá? Por quê, irmão Antoniel? Porque não tem a pregação do evangelho. Cristo não é o centro. Tá? Pode ser tudo menos um hino. Tá? Pode ser apenas uma música secular executada por um cristão. Tem muito isso, irmão Antoniel? E como tem? Tem muito cristão gravando música secular. Tá?
E também tinha alguns cristãos executando música secular dentro da igreja. Tá? Eu sou uma prova viva disso. Quando eu fazia tudo isso, e que eu era cobrado por isso, e eu disse para os irmãos aqui outro dia, também na colônia, eu disse, eu fui cobrado, e isso me obrigou a buscar. Opa! Eu era cobrado, vou orar. Irmão, Senhor, castiga o fulano de tal. Não, eu fui buscar. O que é buscar? É se empenhar, a estudar, analisar, pesquisar. Tá? Sabe de uma coisa? Eu comecei logo comprando o manual do ministro de louvor e estudei na sua profundeza. Eu estudei o livro. Aí eu comecei a adquirir outros conteúdos. Aí eu fui começar a enxergar que dentro do livro de Salmos, nós vamos ver que ali está a verdadeira adoração. A quem é a adoração? A Deus. A quem é que tem que ser direcionado o nosso louvor? A Deus. Tem umas adorações extravagantes aí. O evangelho do entretenimento. É esse o evangelho das adorações extravagantes. Tudo é para o homem. Tudo é o homem. Ele que aparece. Ele que está em evidência. É o cantor que está no auge. Viu? E quanto mais famoso é, mais caro também ele é, viu? Eu não estou aqui menosprezando a arte, não. Não estou menosprezando a arte, até porque eu sou um dos artistas. Tá? Mas eu uso a minha arte para a glorificação do Senhor. E os outros, irmão Antoniel, é para se dar bem. É para se dar bem. Porque eles vendem um CD, tá? Às vezes caro, tá? E para vir para um convite, só quando é convidado, viu? Quando não tem fama, se oferece. Quando não tem fama, se oferece. Nós vamos chegar nessa parte aqui. Quando não tem fama, se oferece. Agora, quando já está famoso, a agenda está lotada. E aí tem que, quem pagar mais, aí vai ter a presença dele na festa. Tá? Eu gostaria que os irmãos observassem essas coisas. Por favor, peço igual o Paulo. Pelo amor de Deus, irmãos. Observem isso. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Quando vocês vierem apresentar o culto de vocês aqui no templo, pode apresentar em outro local, irmão? Pode. Mas quando vocês vierem apresentar o culto de vocês aqui no templo, quando a congregação estiver reunida, analise o que está sendo cantado, analise o que está sendo falado. Tá? Analise, porque eu vou abrir um parênteses bem aqui, eu vou voltar a falar nisso após o jubileu, isso vai ficar gravado. Analisem, e nós vamos ter que fazer algumas correções após. Eu só quero que vocês analisem, que quando vocês estiverem no culto, prestando o culto, inteirado da palavra, analisando, o Espírito Santo vai apontar, vai dizer, lembra? O irmão Antoniel disse ele vai te lembrar. O irmão Antoniel disse para analisar. Observem se não vai aparecer hinos triunfalistas. Observem se a pregação, eu não estou dizendo, seja lá quem for o pregador, observe se a pregação veio para a edificação da igreja ou apenas para agradar o ouvido de alguns. Observe quem se pronunciar, se ele vai estar aqui bajulando o pastor ou está trazendo uma palavra de edificação para a igreja. Observe tudo isso. Porque todas essas coisas, é bom ter um lápis e um papel na mão e começar a anotar essas coisas. Eu tenho aqui anotado, já, eu dizia que outro dia, garfes no culto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 aqui. E isso vai ser objeto de estudo em outro momento. Tá? Objeto de estudo em outros momentos. A pessoa chegou aqui, cumprimentou os irmãos com a paz do Senhor. Logo que ele recebe a oportunidade, ele diz assim, vamos ouvir o irmão fulano de tal trazendo algo de Deus. Preste atenção aí. Aí tá, o irmão pega o microfone, fala, 10 minutos, 15 minutos, aí depois ele diz assim, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um texto. Quer dizer que todo o período que ele utilizou até aqui, foi tudo dele.
Entenderam? Para não ficar só nas minhas palavras, isso é uma gafe aqui do púlpito. Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler um texto da Bíblia aqui, irmão. Aí ele selecionou qualquer texto lá, leu, ele já usou 15, 10 minutos para falar o que ele queria falar, né? Agora ele lê o texto e ele vai sentar. Só isso. Gafe. Era para ele ter trazido uma palavra de Deus desde o início. Tá? Isso é só a primeira. Essa aqui é só a primeira. Tá? Mas esse será observado em outro momento. Tá? O evangelho do entretenimento. Nós não viemos para o culto para sermos entretidos. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto não é entretenimento. Culto não é point de encontro, tá? De encontro para a gente tratar de assuntos aleatórios. É um ponto de encontro, sim. A tenda, o tabernáculo, a tenda da congregação ou a tenda do encontro, todas as vezes que eles eram convocados, era para conversar com Deus. O que era que dizia? Reúne o povo e eu falarei. Era isso que Deus falava com Moisés. A tenda do encontro. É chamada assim o tabernáculo. Mas era um diálogo que eles iam ter com Deus. O povo se recusa a falar, a ouvir depois. Ele diz, não, Moisés, quando eles perceberam o que era a presença de Deus, leia o livro de Números. Você vai entender o que eu estou falando. Leia o livro de Números. Tá? Após aquelas genealogias, tá? Você vai ver coisa ali. Vou lhe poupar das genealogias. Começa a ler do capítulo 11 em diante. Tá? Mas você só vai entender o porquê das analogias. É por isso que é necessário estudar as genealogias. Tá? Para que a gente possa entender quem era o vulgo que estava no meio deles, que muita gente não sabe. Do capítulo 11 vai apontar, ele vai citar as genealogias, ele vai dizer quem faz parte de todas as famílias, mas depois ele vai dizer do capítulo 11 em diante, vai dizer que o vulgo que estava no meio deles murmuraram. Aí você vai entender o porquê das genealogias. Continuando, aqueles evangelhos, foram 8 tipos de evangelhos que Paulo jamais pregaria. Tá? Agora, como eu disse, não é meu, está aqui, eu fui fiel ao texto do livro. Tá? Tá aqui o livro, não é meu, pastor Ciro Sanches, evangelhos que Paulo jamais pregaria. Agora, tem as maneiras também que Paulo jamais pregaria. O evangelho de Cristo é poder de Deus, ele não precisa de uma mãozinha. Também do pastor Ciro Sanches. Paulo, o príncipe dos pregadores. Isso eu trago aqui, irmãos, não é para parecer, não, é dica de leitura. É dica de leitura. Paulo, o príncipe dos pregadores. O que nós vamos ver nesse contexto? Eu retirei alguns pontos aqui. De que maneira Paulo jamais pregaria? Aqui nós vimos já 8 tipos de evangelho que ele jamais pregaria. Tá? Só para nós relembrarmos. O evangelho empirista, o evangelho antropocêntrico, o evangelho da prosperidade, o evangelho ecumênico, o evangelho teológico-cêntrico, o evangelho filosófico, o evangelho farisaico, o evangelho do entretenimento. Esse evangelho Paulo jamais pregaria. Mas tem uma maneira que, embora a pessoa esteja pregando o evangelho, tá? Que é a mensagem da cruz, tem também uma maneira correta de pregar. Olha só. Se oferecendo para pregar, agenda aberta. Esse negócio de estar se oferecendo, isso não é de cristão, não. Viu? Muita gente, eu ouvi relatos de nosso pastor anterior, tá? Vocês sabem do que eu estou falando. De pessoas que achavam que a gente tropeçava em pedras de ouro aqui pela rua. E, rapaz, ouvi dizer que o negócio lá tá bombando em Serra do Navio. Então a minha agenda está aberta. Qualquer coisa a gente vai lá pregar. O que era isso, então? Estava se oferecendo para vir ganhar alguma coisa com o evangelho. Tá? É essa a questão que eu estou dizendo aqui. A minha agenda está aberta, se oferecendo para pregar. Paulo jamais se oferecia para pregar. Tá? Se nós formos ver um relato no livro de Atos,
Paulo vai dizer que algumas vezes ele quis, inclusive, pregar em algumas determinadas localidades, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo de chegar até ali. Por quê? Porque havia uma cilada preparada por ele. Está no texto, está no livro de Atos, é só ler o livro de Atos. Ele foi impedido. O próprio livro de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, vai dizer que muitas vezes ele tentou ir até Roma, visitar os irmãos, mas que ele não teve oportunidade de ir. Tá? Ele queria. Tá? Então, logo, essa maneira, se oferecendo para pregar. Tá? Com a Bíblia fechada, recebendo revelações. Com a Bíblia fechada, recebendo revelações. Aí o pessoal diz assim, vou ler um texto, e quando ele termina de ler o texto, aí ele fecha a Bíblia. Agora, fecha sua Bíblia aí, irmão. Pode fechar sua Bíblia aí. Deus vai me mandar algo aqui que é tremendo. Tá? Dessa maneira, Paulo jamais pregaria. Com a Bíblia fechada. O que era que acontecia com os crentes em Bereia? Eles estavam analisando. Era Paulo que estava pregando, era Paulo que estava ensinando, era Paulo que estava trazendo. Quem é Paulo? Nós sabemos quem era Paulo aqui, irmãos. É um doutor da lei. Mas os bereanos abriam a Bíblia e diziam assim, deixa eu ver se isso que ele está falando realmente é verdade. Tá? Por quê? Porque a gente precisa ver a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa. É Cristo, o centro. Qual era a outra forma? A maneira... com fundos musicais melodramáticos. Sabe aqueles pregadores? Já chegou gente aqui, vai ficar gravado. Eu estou falando isso aqui, mas estou dizendo para todos, está gravando e nós vamos postar. Já chegou pregador aqui, que olha para o nosso tecladista e diz assim, não me abandone. Como se ele precisasse do tecladista para pregar. Sabe? Isso está virando um vício nas nossas igrejas. Estou falando da Assembleia de Deus. Viu? Pregador só tem que colocar um fundo musical ali, ele já traz um pendrive e deixa lá com o pessoal da mesa, coloca aí, irmão, porque na hora que eu estiver pregando, quando eu chegar nessa parte aqui, tu aumenta o som, aí baixa um pouquinho, eu começar a falar, tu aumenta quando eu parar, quando nas pausas, aumenta o som, que é para mexer com o emocional das pessoas, é isso que a música faz, ela mexe com o emocional. Ah, e eles colocam aquele fundo musical pesado, que tem um negócio de um fundo e tem uns caqueados todos por trás. Ah, como se o Espírito Santo precisasse de uma mãozinha. É isso aqui, ó. Ah, o Espírito Santo não precisa de uma mãozinha. Não, eu vou tocar na alma da pessoa com esse fundo musical. E na hora que eu citar determinadas palavras-chave aqui, as pessoas vão se... Ah, essa maneira Paulo jamais pregaria. Tá? Vou chegar no final. Interagindo com o público. Interagindo com o público. Como? Pega na mão do teu irmão que está do seu lado. Aperta a mão dele até ele dizer aleluia. Até dizer glória a Deus. Não está proibido glorificar, viu? Tem uns que dizem assim, né? Não está proibido glorificar. Essa interação com o público, irmão, isso é para mexer com o emocional das pessoas. Tem uns até que citam o nome de alguns irmãos, né? Ele conhece alguns irmãos. Sabe o que quer dizer, irmão fulano de tal? Vai chegar comigo. O outro está animado ali. Não. Aí a irmã Lucila ficou animada e eu vou chegar. Aí ele percebeu. Despertou aqui, chamou atenção. Chamou atenção para quem? Para si. Aí a irmã Lucila tinha que ver, vai citar meu nome. É isso, irmã Lucila. Para que isso? Prega a palavra. É isso que Paulo diz a Timóteo. Prega a palavra. Quem é que convence? Está lá em João. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma música melodramática, nem você está interagindo com o público, dizendo, faça isso, faça aquilo, levanta a mão, agora balança a cabeça, agora mexe o pezinho, pula de um pé só. Parece negócio de pular corda, né? É isso que alguns animadores de palco, não são pregadores, animadores de palco querem fazer com a igreja. Faz isso, faz aquilo outro. Infelizmente, isso está cheio na Assembleia de Deus. Cópias dos neopentecostalistas. Cópia. É só isso, não tem mais nada. Só cópia. A outra, continuando aqui.
com teatralização e mimetismo, né? Chamando a atenção para si. É aquela questão, faz um teatro. Eu estava num culto onde o irmão mais fazia teatro do que pregava. Ele fazia o gesto, e fazia show, e chorava, e fazia a voz. Ele mudava o tom de voz para imitar um determinado personagem da história que ele estava contando. Tá? Aí pega um irmão daqui do púlpito e anda com ele por aqui, e faz aquilo, te abaixa, te mexe, te salta, levanta. Isso é, para que essa ensinação toda? Chamando a atenção para si. Prega a palavra. Prega a palavra. Nós precisamos atentar, irmãos, para isso. Estamos aqui, nesse momento, estudando essa lição, preparando. A mensagem tem que ser o quê? Cristo. Se não for Cristo, pode descartar, irmão. Pode descartar. Tá? Observação. Tudo o que é usado para manipular o público é reprovável. Tudo que é usado para manipular o público é reprovável. Tá? É reprovável, sim. Tem muitas coisas sendo mostradas e feitas no púlpito da igreja, querendo passar a ideia que aquilo é uma manifestação do Espírito Santo, mas não é. É manipulação. Não é manifestação do Espírito Santo, é manipulação. Eu tenho uns arquivos, tá? Quando eu falar assim, se alguém vir me questionar, eu digo, tá aqui, ó. Tá? Pessoas que querem mostrar poder de Deus, dizendo que ele bota a mão na cabeça de um e empurra, e aquilo foi poder de Deus. Não é. Esse negócio de cair pelo chão aí, perdendo a consciência, não é algo do Espírito Santo. Eu falo disso e com Bíblia. Não é. Ah, irmão Toniel, mas o apóstolo Paulo estava lá, estava Pedro, né? Estava Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. E o texto diz que eles caíram. Espera aí, irmão. Eles caíram sim, humilhados, mas não inconscientes. Tá? Não ficou ninguém inconsciente. Mas João, então, que estava conversando com o anjo, de repente ele cai. Não, ele se prostra. O anjo diz, levanta. Eu sou conservo teu. Adora a Deus. É isso que ele diz. É isso que nós precisamos entender. Tá? Mas uma observação que o pastor Elianai Cabral faz. Que caia. Né? Pode até cair. Mas como é que levanta? Levantou transformado? Levantou outra pessoa? Tá? Tem uns que levantam endemoninhado, porque cair endemoninhado levanta endemoninhado. Esse negócio de quem derruba o homem. Quem foi que derrubou o homem, irmão? Como é que acontece a queda do homem lá no Éden? Quem foi que interferiu na vida humana, na vida do ser humano, para que ele caísse, ou seja, caía em pecado? Quem foi que interferiu na vida do ser humano para que ele caísse? Satanás. É isso. Então, se alguém cai, eu falo com certeza e com respaldo bíblico. Se alguém cai em algum culto por aí, está caindo endemoniado. Não está caindo do Espírito Santo, não. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Tá? O Espírito Santo não deixa ninguém sem razão. Tá? Olha, irmãos, eu estava tão cheio do poder que eu não sei nem o que aconteceu comigo. Mentira, não era Deus, não é Espírito Santo. Tá? É espírito maligno. Está lá no capítulo 4 de Timóteo. Tá? O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, ou seja, deixarão a Bíblia de lado e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. É isso. Tá? É isso que está acontecendo. Infelizmente, é isso que está acontecendo. No meio cristão. Não é lá fora, não. Tá? Não é lá fora. E é isso que nós precisamos ter consciência. Tá? Quando nós vimos aqui, ó, qual é a mensagem? O Cristo crucificado foi a mensagem central. Não se preocupe não, irmãos. Nós já trabalhamos a lição todinha. O Cristo crucificado é a mensagem central. Tá? Nós precisamos atentar para isso. Precisamos sempre atentar para isso. Tá? Continuando. Olha aqui ó, o hino que a irmã Lucila cantou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O que é isso, irmão Toniel? É a mensagem da cruz, proclamada através dos nossos hinos. Nós precisamos atentar para isso. Continuando, tá? A centralidade da pregação de Paulo, quem era? O ministério de pregação é o Cristo crucificado. Esta é a mensagem de Paulo. Nós frisamos isso desde o início. Tá? Só dando uma relembrada aqui do que já falamos. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Nós já lemos isso na aula anterior. Tá? Ele recebeu do próprio Cristo. Não somente aqui em Gálatas ele está relatando isso, mas lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tá? Judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio da salvação e de verdadeira sabedoria. Todos são chamados, aqui ó, todos são chamados por Deus para enxergar no crucificado, quem é? No Cristo. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, quando a gente fala aqui judeu, irmão, está se referindo literalmente ao povo judeu. Mas quando a gente usa a palavra aqui, o termo grego, ele está também falando de forma figurada a todos aqueles que não são judeus, ou seja, todos os gentios. Tá? A palavra aqui grego, ele está simbolizando, está generalizando o mundo gentílico, tá? Inclusive nós. Tá? Nós não somos judeus, literalmente. A palavra da cruz é loucura da pregação, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Romanos, no capítulo 1, versículo 16, vai dizer também: porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele diz assim, ó, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, quem recebeu todas essas instruções primeiramente? É nesse sentido que Paulo está dizendo. Ele não está causando aqui que Deus tem um privilégio, que os povos judeus são privilegiados. Privilegiados no sentido de terem recebido de Deus primeiro todas as revelações. Quem recebeu de Deus primeiro as revelações? Foi o povo judeu. Para quem? E para quê? Para que eles expressassem, para que eles espalhassem a notícia. Para quem? Para os gentios, os gregos. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, não é favoritismo ao povo judeu. Ele está dizendo que o povo judeu recebeu primeiro as leis de Deus. E agora eles fazem uma propagação disso para o restante do mundo. Ou seja, os gregos, que aqui estão simbolizados por todo o povo gentio. Tá? Acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pela salvação, pela qual a salvação de pecadores fosse consumada, era tolice para os religiosos e filósofos. Ou seja, tanto os judeus, loucura para eles, tá? Loucura para eles, tá bom? Olha só. Era loucura para os que perecem. Aqui ele está dizendo que é uma loucura para os que perecem, tanto judeus quanto gentios. Mas para nós é poder de Deus. Quem é o poder de Deus estampado na cruz, irmão? É Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tá? A palavra da cruz é loucura da pregação. Novamente, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. É o que nós vemos aí. Os judeus entendiam, e está lá em Deuteronômio, que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Diz, como é que uma pessoa que foi amaldiçoada pode ser o Salvador? É isso que eles não compreendiam. Tá? Agora, como os judeus não compreendiam tudo isso, os gregos, que são os filósofos, queriam uma razão palpável para isso. Eles queriam algo palpável, porque os gregos são os filósofos aqui, que querem sempre uma razão para tudo. Tá?
para os judeus e gregos. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, lembram? Eles queriam uma prova se ele era o Cristo. Milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Tá? Só que Deus, quando Ele faz para a nossa salvação. O que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui é o seguinte, é que nós não precisamos, deixa eu dizer uma coisa aqui, não estou dizendo que não é para você fazer. Não é necessário compreender todo o processo da salvação. É necessário crer na salvação em Cristo. Tá? E quando eu creio, aí sim, eu vou começar a buscar e eu vou ter uma compreensão. Tá? O que vai acontecer então com o efeito da pregação, irmão Toniel? O Espírito Santo, ele convence. Apenas pregue a palavra. Deixe a obra do convencimento com o Espírito Santo. E aí, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, aí ele busca a compreensão. Para quê, irmão Toniel? Para que ele agora leve também a mensagem inteligível a outra pessoa. Tá? Opa. A mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus. Aquilo que nós acabamos de dizer que Paulo, o que ele fazia? Ele pregava esse Cristo e esse Cristo crucificado. Os judeus esperavam um Messias político que viesse livrá-los do poderio do Império Romano. Era isso que eles esperavam. Mas só que veio o Cristo e ele morreu crucificado. Agora, mais ainda, sabe por quê? Era incompreensível para eles este homem ter ressuscitado. Isso era mais incompreensível para eles ainda. Tá? Este homem ter ressuscitado. Eles não aceitavam isso. Continuando, a mensagem de Paulo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Por que isso, irmão? Porque os gregos, como filósofos, têm algo que eles também primavam. Aquilo que passa da lei, da física, aquilo que passa da razão, para os gregos, torna-se o quê? A metafísica, já é na dimensão espiritual. Eles queriam isso. Por quê, irmãos? Porque os gregos, eles têm toda uma história por trás disso tudo, que eles também eram muito presos a divindades. E essas divindades, eles tinham como semideuses. O que era isso? Fruto do relacionamento de seres humanos com seres divinos, e geravam os semideuses. Uma prova disso era o grande que era admirado por eles. Quem? O famoso e poderoso Hércules. Tá? Então, para os gregos, era isso que eles queriam. Eles queriam algo que misturasse, tá, o natural com o sobrenatural. E aí eles primavam. Lembremos-nos que para os gregos existia, sabe o quê? Existia todo aquele processo, de subir o monte lá, o Monte Olimpo, aonde estava em cada uma daquelas casas uma representação de uma divindade. Aí nós vamos compreender por que eles exigiam algo racional. Eles queriam algo que eles pudessem ver. Eles queriam que Paulo apontasse que Deus é esse. E Paulo vai dizer para eles mais tarde, que é um Deus que eles tinham lá também um monumento a ele. Não tinha nenhuma estátua, só estava lá o monumento ao Deus desconhecido. Paulo vai falar desse Deus para eles. Só para finalizar, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Tá? Nos demais, nós fechamos aqui dizendo que qual é o centro da pregação? É Cristo. Qual é o foco da mensagem? É Cristo. É a eloquência do pregador? Não, é Cristo. É a retórica do orador? Não, é Cristo. Tá? São palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras que as pessoas não conhecem, terminologias que as pessoas desconhecem? Não, o foco é Cristo. Nós precisamos sempre apontar para Cristo. Assim como o Gênesis aponta para Cristo,
Os profetas apontavam para Cristo, as profecias apontam para Cristo, o tabernáculo aponta para Cristo, tá? O Apocalipse aponta para Cristo, os evangelhos apontam para Cristo. A mensagem central da Bíblia é Cristo. Nós precisamos apontar esse evangelho. Este era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o evangelho cristocêntrico. E nós precisamos, em cada um de nós, precisamos conhecer a pessoa de Cristo para que possamos anunciar àqueles que precisam ouvir a mensagem de Cristo. Eu não posso deixar de frisar, tá? Eu disse que o material não é meu, e eu tenho dito aqui várias vezes isso, mas eu não estou mostrando. E eu preciso mostrar aos irmãos, tá? Quem é o responsável por todo esse conteúdo, tá, irmãos? Eu não posso utilizar o material e deixar os créditos a mim mesmo. Está aqui, os irmãos podem acessar, ele tem em vários formatos, tá? Eu estou me utilizando e eu preciso dizer aos irmãos, o material é excelente, eu tenho utilizado, eu faço, eles abrem tá, o conteúdo para que qualquer pessoa possa acessar e fazer as modificações que quiser. Mas os créditos é da pessoa que fez, tá, irmãos? Tá? Eu não posso dizer, trabalhar com um documento, trabalhar com material e dizer que é meu. Tá? O material é do irmão. Então tá ali, os irmãos quiserem copiar, quiserem pegar o endereço depois, a gente pode disponibilizar para que os irmãos tenham. E deixa eu dizer uma coisa, quando é que a gente começa a estudar a lição domingo que vem? Começa a partir de hoje. Sabe qual é o tema da próxima lição? Lição de número 6. Paulo no poder do Espírito Santo. Tá? Começa a partir de hoje. Eu sei que a leitura bíblica diária começa amanhã, mas comece de hoje, dê uma lida na lição, dê uma lida na sua revista, analise, busque. Há muitos canais que nós podemos acessar que são conteúdos bons. Tá? Agora eu vou dizer uma coisa, ressaltar, tem muita coisa que não presta. E a gente precisa selecionar aquilo que serve e aquilo que não serve. Tá, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra à nossa coordenadora, irmã Marineide. Graças a Deus. Vamos estar em pé, irmãos.